A BMW M3 GTR representa o ícone supremo na série Need for Speed, destacando-se não só como o carro principal da capa do jogo mais querido pelos entusiastas, mas também por sua participação marcante em diversos eventos e conquistas. Durante um bom tempo, os admiradores se questionaram sobre o destino desse veículo após os eventos do Need for Speed Carbon, onde sofreu danos por ação de cross. Essa dúvida foi esclarecida no Need for Speed Heat, com a aparição de Mercer, o antagonista conduzindo a mesma. A identidade do carro foi confirmada pela ausência de alterações visuais em comparação com sua versão no Most Wanted. Ademais, a placa do automóvel exibia Need for Speed Most Wanted. Em contraste, nos jogos Need for Speed de 2015 e Need for Speed Payback, notavam-se modificações, como nas rodas e outros aspectos estéticos. Tais diferenças não eram vistas no Heat, assim como na edição do jogo Need for Speed Jaude, onde o carro também fez uma aparição, com a revelação sobre o paradeiro da BMW M3 GTR em Heat e sua reexibição em Jaude. Restou ainda uma curiosidade entre os fãs: qual a origem exata da BMW M3 GTR? Vamos explorar 3 questões e tentar responder a todas elas. Qual modelo do carro é usado por Hero e Mus Buiter de Carbon, por que é proibido e sua origem? 3 modelos desse carro são conhecidos: o BMW de WM 3 e 46, apresentado em 2006, é uma versão aspirada do automóvel de corrida com várias variações. Há também 10 unidades do BMW M3 GTR de rua produzidas globalmente e o BMW M3 GTR de autódromo. Então, qual desses modelos aparece no jogo? O jogo mostra apenas o BMW M3 GTR. Assim, podemos eliminar a possibilidade de ser o BMW M3 e 46, que foi lançado um ano após os eventos do jogo. A versão de rua do BMW M3 GTR, presente na edição Black Edition do jogo, possui um visual distinto do que vemos no modo história, embora compartilhem o mesmo motor. Vídeos no YouTube evidenciam diferenças nos sons emitidos pelos motores. Ademais, o motor da versão de rua apresenta desempenho reduzido comparado com o da versão de autódromo, tanto em performance quanto em aparência, pois utiliza o mesmo kit de carroceria. Concluímos que o modelo usado por Hero é o BMW M3 GTR de autódromo, equipado com um motor V8P 60B40. Este motor nunca foi comercializado pela BMW para uso urbano, exceto nas 10 unidades de rua, que, apesar de terem o mesmo motor, possuem características atenuadas e diferenças visuais. Carros de autódromo são proibidos em vias públicas porque não atendem às normas de segurança padrão, como a ausência de extintor de incêndio, catalisador, modificações internas completas e falta de airbag, entre outros. Esses veículos são exclusivos para competições. A BMW M3 GTR, usada por Hero, é a versão de autódromo. Assim, considerando que ele conduzia um carro de corrida não aprovado para uso nas ruas e com um motor não destinado para o uso fora dos circuitos, torna-se claro por que o carro era proibido em vias públicas. No jogo Most Wanted, somente o protagonista usa a BMW M3 GTR. Durante as corridas, oponentes podem aparecer com a versão de rua. No início do jogo, quando o jogador é interceptado por cross, é mencionado que o carro não está legalizado para uso nas ruas. Com essas informações, respondemos as 2 primeiras questões sobre o carro. Resta agora responder à terceira e principal dúvida dos fãs: de onde veio esse carro? A decepção é grande quando percebemos que em nenhum momento de Most Wanted recebemos explicações ou pistas sobre como o protagonista adquiriu o carro no início do modo carreira. Ele chega na cidade já dirigindo a BMW M3 GTR e em Carbon. Durante os flashbacks, é mostrado apenas saindo de Mount Siriri com o carro de Darius. Em Need for Speed Carbon, logo no início, alguns flashbacks antecedem os eventos de Most Wanted.
Conforme expliquei no vídeo sobre os protagonistas da era Black Box, quando Hiro deixou a cidade, Nick tinha 18 anos e com 24 ele retornou. Todos os jogos da franquia ocorrem no ano de seu lançamento, portanto, os flashbacks iniciais do Carbon são de 2001, apesar de o carro usado por Wolf nos flashbacks ser um DB9, lançado posteriormente. Isso representa uma falha de roteiro, já que Carbon foi o jogo mais apressado e com mais conteúdo excluído da saga. Além disso, os carros usados por Candy e Andy nos flashbacks são os mesmos empregados durante o modo História, assim como o de Wolf, reforçando que os eventos ocorreram em 2001. Existem duas teorias sobre a aquisição da BMW M3 GTR por Hiro. A primeira sugere que, em algum momento entre 2001 e 2005, o protagonista invadiu um autódromo e pegou o carro. Ele substituiu o vinil comum pelo azul visto no jogo. Um indício dessa teoria é a presença de um vinil removido nos arquivos do jogo, idêntico a esse padrão usado nos carros de campeonatos reais. Talvez, em um rascunho inicial do roteiro, houvesse uma cena mostrando o protagonista pegando o carro com esse vinil específico, antes de trocá-lo pelo azul. A segunda teoria diz que, no mesmo período, o protagonista encontrou uma loja ilegal de carros. Lá, ele avistou a BMW M3 GTR. Sabendo da raridade do carro, limitado a autódromos, decidiu comprá-lo. A existência do carro na loja se explicaria pelo foco do estabelecimento em adquirir veículos super rápidos, proibidos ou não homologados, parecidos com o mostrado no filme 60 Segundos. Essa situação remete àquele início de Mais Velozes e Mais Furiosos, explicando como Brian adquiriu o Nissan Skyline R34 GTR, ilegal nos Estados Unidos. Possivelmente, a loja onde a compra ocorreu era ilegal e situada em uma região pouco fiscalizada. Assim, nada impediria que um grupo especializado adquirisse a BMW M3 GTR de um autódromo para vendê-la. Contudo, essas são apenas suposições baseadas nas informações disponíveis e na influência do segundo filme da época. Se algum dia Adrian Vertin esclarecer a origem do carro mais icônico da saga Need for Speed, o mistério será desvendado. E aí, o que você achou? Qual sua teoria sobre a origem da BMW M3 GTR? Comente abaixo, quero saber. Porém, não se esqueça, o mundo está ficando cada vez mais atualizado e os tempos estão mudando muito rápido. Agora, imagine viajar de um país para outro dentro do seu próprio carro. Foi isso que aconteceu. O primeiro carro voador já fez a sua viagem. Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e confira.